Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira, temos agora 26 graus em Natal, sensação térmica de 27 graus, ventos na casa de 15 km, com algumas rajadas de 22 km por hora. Previsão de chuva fraca para amanhã, mas acho que não vai dar para atrapalhar muito a programação, porque é só de mais ou menos de manhã, início da tarde, o resto está livre. Bom, hoje chegando com esse tema furacões que assustam, porque nós temos visto aí notícias realmente assustadoras desse furacão Irma, que vem destruindo aí a América Central, já passou por várias ilhas ali, deixou alguns mortos, um rastro mesmo de muita destruição. E um furacão que, em vez de perder força, quando normalmente ele troca aquele núcleo e se imagina que ele vai perder alguma força para então reganhar a força, ele não, muito pelo contrário, ele vem, parece que acumulando os núcleos, segundo as explicações dos meteorologistas. E tá aí, Irma continua entre a categoria 4 e 5, que são altamente destrutivas, trazendo um pesadelo aí para a Flórida, que há 25 anos, exatamente 25 anos, para ser precisa, foi em 23, 24 de agosto de 1992, que a Flórida teve que lidar com o pavoroso Andrew, que atingiu ali a região do sul da Flórida, South Florida, e deixou então 65 mortos, 1.300.000 pessoas sem energia, matou gente lá nas Bahamas também, foram 63 mil casas destruídas. É coisa para se ter uma ideia do custo que o Andrew deixou para os Estados Unidos, foram 26 bilhões, vou fazer igual a propaganda lá do trailer do filme da Lava Jato, quando o cara diz bilhões e o repórter diz milhões, eles não, são bilhões. Então, 26 bilhões e meio de custo de dólares, estamos falando de dólares. Isso em 92, se a gente fosse trazer esses dólares com inflação, com tudo, para esse ano de 2017, o custo ficaria em 50 bilhões de dólares. Então, o Andrew foi extremamente destrutivo. Para você ter uma ideia, quando a gente pensa em Forças Armadas Americanas, a gente sempre pensa no máximo de tecnologia e tudo, mas a base aérea de Homestead, que foi uma das cidades atingidas ali, Homestead, Florida City, ela foi tão destruída que um dos chefes de comunicação lá da Força Aérea chegou a dizer que não existe mais a base aérea de Homestead na época. E durante 5 dias... ninguém foi nem trabalhar, porque tinha que reconstruir a base, né? Então, lá na Flórida, por exemplo, todos os prédios dessa região, ou eles foram ou destruídos totalmente, ou danificados. Então, realmente é uma coisa que ficou na cabeça, na memória de quem viu o Andrew, de quem viveu, de quem sobreviveu ao Andrew, ficou essa marca de destruição de furacão. E aí, agora a gente está lidando com Irma. Hoje eu vi uma imagem assustadora comparando em escala real, lá dentro dessas escalas de meteorologia, comparando o Andrew com Irma. Irma é umas 3 ou 4 vezes maior do que Andrew. Apesar de que o Andrew, quando chegou na Flórida, ele atingiu a Flórida com a força de categoria 5,
que são aqueles ventos lá de 250 km por hora. Irma deve atingir com categoria 4, que não fica muito abaixo disso não, de velocidade de vento, mas Irma tem uma extensão, para vocês terem uma ideia, a extensão de Irma é de 115 milhas. E a extensão da Flórida, assim, largura ali, né, da Flórida, de um lado a outro, é em média 130 milhas. Então, na hora que Irma atingir, e parece que vai atingir mesmo no centro, assim, chegando pelo centro, ela não vai mais para uma ponta, mais para outra, ela vai atingir a Flórida de costa a costa. Então, é uma coisa assustadora. Eles estão chamando de furacão monstro. E eu acho que esse termo fica bem apropriado para o que se tem visto de força, de extensão desse furacão Irma. As imagens para nós aqui são assustadoras, lá das Bahamas, daquelas Ilhas Virgens, aquela região toda de ilhas que tem por ali. Tudo destruído, barco em cima de barco, carros e tudo. E a gente tem visto agora o governador da Flórida toda hora na TV pedindo que o povo vá embora. Hoje mesmo eu estava até retweetando no Twitter, claro, uma passagem, uma filmagem lá da CNN mostrando os carros de polícia passando pelas cidades que serão as mais atingidas. E os carros avisando lá com os alto-falantes, né? Alerta, alerta, alerta. Você está numa área que é preciso evacuar, né? Que é preciso deixar a área. Saia agora. Né? O prazo máximo para as pessoas saírem é hoje. A partir de hoje já não se recomenda mais que saiam, porque se o trânsito estiver muito ruim nas estradas, elas correm o risco de ficarem presas na estrada e serem pegas totalmente desguarnecidas lá pela Irma, no meio da estrada. É uma situação tão assustadora. Para vocês terem ideia, nessa semana, quando já estavam se avisando que a Flórida teria que ser mesmo evacuada, porque essas coisas são feitas meio que na margem de erro. A gente vê muito margem de erro em pesquisa, mas no caso de um furacão, a margem de erro chega a ser até de 2 dias, e de 80 a 90 milhas de onde ele vai passar. Então, a gente pode estar apontando que vai numa direção e ele vai até 80 a 90 milhas em outra direção. Mas, até o início dessa semana, estava-se aí na dúvida se ia ter mesmo que evacuar a Flórida toda, ou parte da Flórida, ou só Miami. Começou com a ordem, então, lá por Miami Beach, que é uma outra cidade. Muita gente pensa que Miami Beach pertence a Miami, mas é uma outra cidade. E aí o condado todo de Miami-Dade, que são várias cidades, inclusive Miami, teve que ser evacuado. Muita gente já saiu. Hoje os repórteres já estavam dizendo que está praticamente uma cidade fantasma. Mas o que eu estava dizendo era isso. Lá no início da semana, quando realmente chegou então essa ordem de que tinha que sair, não tinha outra forma, as pessoas começaram a fazer os seus estoques. O supermercado já com prateleiras vazias, não houve saques, ok? Não é o Brasil, então não houve aquele desespero do povo sair sacando, né, saqueando supermercados. Não, as pessoas fizeram suas compras, mas acabou os produtos do supermercado. E os postos de combustível ficaram sem gasolina. E aí já se imaginou, né? Todo mundo querendo encher o tanque para poder sair do estado da Flórida, que é um estado muito grande. Para você ter uma ideia, de Miami, que está na ponta, assim, olhando para o mapa, lá embaixo, para você chegar em Orlando, que está mais ou menos ali na metade do estado, são umas 4 horas e meia de viagem, né? Se bem que a estrada, quando está muito boa, não é o caso agora, porque as estradas são muito lotadas, mas com a estrada boa, você gasta aí meio tanque de combustível, talvez. Mas numa condição ruim, um tanque talvez não dê certo, então você tem que ir abastecendo. Então, os postos ficaram sem combustível e a polícia, o governador, então, se preocupou em garantir o abastecimento, colocando, então, escolta para que os caminhões-tanques conseguissem vir em comboio e reabastecer, então, os postos para que as pessoas finalmente conseguissem deixar, pelo menos a região sul da Flórida. A ordem é para o estado inteiro, mas mais obrigatório mesmo é para o sul da Flórida, que é onde Irma vai chegar e com força.
mas os efeitos de Irma serão sentidos em todo o estado, né? E aí a gente pensa assim, furacão, vixe, vento, né? 250 km por hora, tá dando aí até, pronto, agora mesmo Irma tá com 250 km por hora e rajadas, quer dizer, a gente não imagina que dentro de um furacão tenha rajada, mas Irma tem 305 km por hora, é uma coisa assustadora. Mas a gente pensa que um furacão só traz problemas de vento, vento destruindo, arrancando árvores, não sei o quê. Mas furacão traz muita chuva e traz também, ele sai sugando aquela água do mar, de rio e levando para outras áreas. Para completar, a Flórida é uma península, quase uma ilha. Falta pouco para ser uma ilha, né? Porque tem uma banda lá que é presa ao resto do continente, mas todo o restante, assim, coisa de 80% do limite da Flórida é dentro d'água. Então, olha só a situação, essas regiões costeiras mesmo estão muito ameaçadas de alagamento e agora a ordem da polícia, do governador, dos prefeitos que estão falando na TV o tempo todo, é que as pessoas não se arrisquem, porque a tendência é de ter água aí passando da cabeça. Então, quem ficar em casa ainda corre risco de morrer afogado dentro de casa, com a passagem de Irma. Então, não é uma questão só de você lacrar portas e janelas e ficar aguardando lá durante até 15 dias sem energia, sem comida. Quer dizer, sem comida não, porque as pessoas estão estocando, mas sem energia e sem poder sair de casa. A questão é realmente de alagamento, né, de enchentes. Então, tá aí, passou o Harvey agora há pouco tempo lá pelo oeste americano. E agora está se lidando com Irma. E o que é pior, além de Irma, tem outro. Tem um chamado Katia, que não estão dando muita bola para ele, porque não deve estar muito forte. Deve estar mais paradinho ali pela região do Golfo do México. Mas vem um chamado para nós aqui, José, para os espanhóis, José, que também já está em categoria 4. Agora, esse não vai atingir a costa americana, pelo menos não por enquanto, não tem previsão de que ele siga essa rota, mas vai passar pelas já destruídas ilhas ali da América Central. Vê que horror, as pessoas mal estão se livrando do Irma, vão ter que lidar com José, que vem também com categoria 4, destruindo tudo. É a famosa além da queda coice, uma coisa horrível. Lembrando que, por exemplo, a Flórida, no ano passado, viveu o furacão Matthew, que, por exemplo, a gente teve imagens de San Augustine debaixo d'água, a água invadiu mesmo, não tinha mais rua na cidade. Aí o povo diz assim, meu Deus, é muito furacão. Essa é a temporada de furacão, ela vai de 1º de junho a 30 de novembro. Mas dentro da temporada de furacão existe uma outra temporada que é a mais provável, que é entre agosto e outubro. É do meio de agosto a meio de outubro. E dizem o número mágico dessa temporada, dentro da temporada, é 10 de setembro. É quando se tem as condições ideais para a formação de furacões. Lembrando que hoje é dia 8, dia 10 então é no domingo. Então, justamente essa semana aqui de setembro é a mais terrível para a formação de furacões lá pela região da Flórida. E quem viaja nessa época para lá já sabe, ou não, se não sabe, fique sabendo, que é preciso se preparar para as férias serem interrompidas, para ter que sair. Por exemplo, todos os parques lá de Orlando, que nem é o centro do furacão, mas vai ter passagem de Irma por lá já um pouco mais fraco. Todos os parques já estão fechados, mas eu queria ressaltar um detalhe de um país que leva as coisas a sério, né? Para vocês terem uma ideia, desde terça-feira às 5 da tarde, que todos os pedágios lá da Flórida que são controlados pelo poder público estão suspensos. Então, a ideia é que as pessoas conseguissem sair rápido, sem ter que parar para pagar pedágio nenhum. E a Flórida, então, o governador da Flórida suspendeu os pedágios. Está tudo suspenso, o pessoal está se movendo até com uma certa rapidez nas estradas. Hoje as estradas já estão melhores, que a maioria das pessoas abandonou ontem as cidades, suas casas e tudo. Mas certamente alguém vai deixar para a última hora hoje. As aulas também estão suspensas desde ontem nas faculdades, escolas, etc.
E a partir de amanhã aí não dá mais para chorar. Chegou a tempestade, né? Chegou o furacão. Não tem mais muito o que fazer. Então, é só rezar que esse povo que está se confiando, que superou o Andrew, e está achando que Irma vai ser mais fraca que Andrew, quando na verdade Irma é muito maior. Irma deve ter uma duração aí de 12 horas na Flórida, quer dizer, meio-dia de destruição na Flórida, com ventos aí na casa de 250 quilômetros, como eu disse, com rajada de 305. Como ela está passando agora entre as Bahamas e Cuba, e ali é uma região de águas quentes, os meteorologistas estão até com medo de que ganhe novamente categoria 5 para ficar pior de vez. E a situação realmente então é essa, né? Fica esse alerta para os brasileiros, porque a Flórida é um destino muito visitado por brasileiros. É tanto que, para vocês terem uma ideia, o Itamaraty está com a página lá, tem uma página específica para Miami, dando todas as dicas de como você se prepara para um furacão. Quem viaja, como eu disse, nessa época de 1º de junho a 30 de novembro, o ideal é ter um plano de emergência, do que vai fazer, de quanto de dinheiro, etc. O Itamaraty até colocou uma lista do que botar num kit de emergência. Eu vou até passar aqui, porque de repente você tem que estocar para 15 dias essas coisas que eu vou dizer aqui. Então, é 1 galão de água por pessoa por dia. 1 galão lá tem 3,8 litros, né? Então, essa é a quantia por pessoa por dia. Tem que estocar alimentos chamados não perecíveis, os secos, enlatados, cereais, leite em pó, essas coisas. Tem que ter um abridor de latas manual. Isso parece até esquisito pra gente, porque a maioria dos abridores aqui são manuais, mas é porque lá tem os elétricos, né? Ninguém usa manual. Tem que ter um rádio ou uma TV portátil que funcione a pilha. E você tem que se manter ligado nisso, porque as autoridades vão passar informações por ali. Lembrando que quando o furacão acaba, você não pode sair da sua casa. Quando há essa ordem de evacuação, você só pode sair se tiver uma autoridade na sua porta ali retirando, porque a sua área está em risco. Ou quando houver uma ordem geral de podem ir às ruas, porque como cai árvore, como cai fiação elétrica, muitos acidentes acontecem logo depois que o furacão passa, quando as pessoas tentam ir para a rua. Então, ainda tem isso, você vai ficar ali meio que prisioneiro onde você estiver, seja no abrigo ou na sua casa, o que for. Aí tem que ter pilhas extras, porque você vai ficar de olho nesse rádio, nessa TV, nesse período. Lanterna, velas, fósforos, isqueiros. Medicamento extra se você tiver em tratamento médico. Então você vai ter que estocar medicamento, porque você pode passar lá 15 dias sem poder botar o pé para fora de casa. Protetor solar e repelente, que ninguém sabe se você vai ficar exposto ao sol ou aos insetos. Ainda mais com esse risco de zika que tem agora na Flórida, isso é ainda mais perigoso. Produtos de higiene pessoal, utensílios descartáveis, pratos, copos, talheres, que muito provavelmente o abastecimento de água também não vai existir. Kit de primeiros socorros contendo aspirina, aqueles cremes tipo gelol para dores musculares, curativos, etc. Aí aqui é o que lasca a gente agora, baterias extras para o celular. A maioria dos celulares hoje tem bateria selada, então você já sabe que não vai ter celular por muito tempo. A não ser que você compre um desses que tem celular, bateria fora. Os mais simples, né? Lista impressa com telefones e contatos importantes. Sim, porque como você não vai ter nenhum celular disponível, você precisa anotar ali para onde você pode ligar, um parente ou mesmo telefone de bombeiro, essas coisas todas. Complementar, né? Você tem que separar originais e cópias de documentos importantes. Que são documentos importantes? Carteira de identidade, carteira de seguro-saúde, escritura de casa, de propriedade, hipoteca, inventário. O que você tiver de documento importante, você tem que separar tanto os originais como tirar cópias. Você que for turista, então, passaporte sempre é o seu documento importante. E tem que separar isso, então, entre originais e cópias, né? Deixar separado para se acontecer alguma coisa com um ter outro. Guardar em bolsas plásticas, né? Porque em caso de inundação, que é o grande problema de um furacão, não são nem os ventos em si,
é inundação, então você tem que ter uma forma de evitar a umidade para não perder esses documentos. Que mais? Dinheiro, cheque, cartão, óbvio, também em bolsas plásticas ou sacos plásticos. E ainda tem que separar lençóis, travesseiros, porque pode ser que você tenha que ir para um abrigo e lá não vai ter isso disponível para todo mundo. Então você separa isso para sua família. Olha só que kit quase de guerra é preciso para você se virar lá na Flórida nessa temporada de furacões, né? Então, nada fácil. Agora mesmo, como eu disse, a gente tem 3 furacões lá na região, coisa que não se via desde 2010. E segundo a CNN, essa temporada de furacões ainda não chegou ao pico. Então imagine aí, se Irma com essa força toda, com toda essa extensão, que é um furacão do tamanho do estado da Flórida, que é um estado grande, ainda não é o pico da temporada de furacões, realmente o negócio vai pegar nesse ano, não está nada fácil. Vamos aguardar, esperar que não tenha tanta destruição. Segundo as últimas reportagens aí, houve uma pequena guinada para oeste. Ninguém sabe nem se isso é bom, porque se livrar um lado para atacar outro, a gente tem para o oeste algumas outras regiões já foram atingidas pelo Harvey. Então, o ideal era que ele voltasse para o oceano sem passar pelas ilhas que já foram destruídas, mas é quase impossível que isso aconteça. Então, a Flórida aí se preparando para ter esse impacto a partir de amanhã, entre amanhã à noite e o domingo de manhã, que é justamente o pico, o número mágico dos furacões, segundo os especialistas, que é 10 de setembro. Mas olha, eu tô falando aqui de Flórida, mas não é só Flórida não, Alabama, Georgia, South Carolina, North Carolina, todos esses estados estão em alerta, porque Irma pode até não perder força, reganhar força e ir atingindo, mas esses estados já serão atingidos por chuvas mais fortes. Nada fácil, né? Aí a gente fica daqui torcendo por quem tá por lá, rezando para que nunca venha um furacão desse por aqui, até porque aqui a gente já lida com alguns furacões terríveis nessa semana. Nós tivemos aí a cachaça de Joesley, né? Jogando por água abaixo a delação dele. Aliás, os benefícios dele, porque a delação continua e jogando mais gente para o olho do furacão da Lava Jato aqui. Tivemos aí a colaboração, ainda não delação, de Palocci. As caixas e malas de dinheiro de Gedel, que agora finalmente está preso, né? Estava em regime aberto, sem tornozeleira, nessas coisas que só existem aqui no Brasil mesmo. E vem por aí também a colaboração que pode virar delação de Guido Mantega. Teve denúncia aí da quadrilha do PMDB, que a gente já está acostumado a ver nas notícias, Romero Jucá, José Sarney, não sei nem mais quem, de tanta gente. Provavelmente tem Renan Calheiros aí no meio. É gente, viu, minha gente? É coisa. No nosso furacão daqui não deixa muita coisa a dever ao da Flórida. A diferença é que o da Flórida é uma força da natureza. O daqui é a natureza ruim mesmo desse povo que quer só roubar e não quer pensar nem um pouquinho na população brasileira. É muito triste. Bom, mas é isso. Então vamos torcer para que Irma, mesmo com toda essa destruição, não chegue ao número de mortes de Matthew no ano passado, que só no Haiti deixou mais de 900 mortos. Que não chegue ao número que Andrew deixou lá para a banda dos Estados Unidos, foram 65 mortos. Né? E vamos rezar que não morra mais ninguém. Já morreu gente aí nas Bahamas. Que passe só com esses danos materiais mesmo. É o jeito, não tem como se livrar. Mas que o pessoal consiga realmente entenda o alerta e saia. É até assustador ver pessoas dizendo que vão ficar, que já passaram pelo Andrew, vão passar por essa também, achando que dá para se livrar de uma coisa dessa, mas vamos rezar para que elas estejam certas, né? Que fiquem e não aconteça nada. Bom, dica, né, de programação. Para quem gosta de rir, gosta do estilo, Minha Mãe é uma peça com o Paulo Gustavo, tá aí no Teatro Riachuelo amanhã em 2 sessões, 18h30 e 21 horas. E no domingo também 2 sessões, 17h30 e 20 horas. Ingressos aí sem ser meia, né? A meia é só pegar esse valor e dividir pela metade. A partir de R$100 nas frisas. Eu não sei se ainda tem lugar, porque Paulo Gustavo normalmente esgota tudo. É tanto que ele está fazendo 4 sessões
nesse fim de semana aqui em Natal. Mas se tiver, quem gosta de rir, vale a pena tentar. Vou deixar uma dica de cinema que eu já tinha dito a semana passada, né? Que estreou na quarta-feira aqui a Polícia Federal, Lê para Todos. Mas a dica fica com Bingo, Rei das Manhãs. Eu fui assistir, gostei muito. Quem quer relembrar lá o tempo de Bozo, a TV nos anos 80. É claro que ele não vai se chamar Bozo porque não liberaram a marca. Mas Bingo é Bozo. É a história do primeiro cara que fez o palhaço lá do SBT. E mostrando como ele conseguiu fama, toda a frustração que fez com que ele se envolvesse com drogas, com bebida e tudo. E como ele levou o programa assim nas costas. É bem interessante ver os bastidores. E, sinceramente, até me surpreendi com o ator Vladimir Brista. Nunca dei muita coisa por ele, mas ele me foi muito convincente nesse papel, até certo ponto dramático, de se envolver com drogas e tudo. Gostei demais, então recomendo. Agora parece que está só lá no Movicon, com sessões às 15 e às 17h20. Então, vale a pena. Quem não foi ver, vá ver. Deve ficar só essa semana, quando tá assim, só num cinema e numa sala. Não deixe de ver, não, porque é uma boa volta lá para os anos 80 e é uma história baseada em fatos reais. Então, é sempre bom conferir um pouco de realidade e uma realidade um pouco diferente desse mar de lama que anda aí no Brasil. Bom, minha gente, é isso. Um tema bem diferente, mas eu achei curioso, achei que valia a pena falar sobre ele por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Renovo o convite para sexta, 7h, sobre outros assuntos. E domingo, às 10 da manhã, sobre futebol. Tem muita coisa para falar sobre futebol daqui, nesse domingo. Algumas reviravoltas. Né? Vamos ver como é que fica a situação dos nossos clubes. Bom, é isso. Então, bom fim de semana a todos e até lá.